e belas noites, freaks! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um tema clássico, batido talvez aqui no YouTube. Um monte de gente já falou sobre o grande mistério das máscaras de chumbo. Alienígenas? Crime? A gente vai discutir isso aqui hoje. Meu nome é Andrei Fernandes e hoje vamos ter um debate interessantíssimo. Chamei um cara que fez um quadrinho, pesquisou e descobriu uma coisa. Você não vai acreditar na conclusão que ele chegou. Será que a gente vai desbancar hoje esse mistério? Temos aqui nosso queridíssimo Rafael Fernandes. E aí, Andrei, beleza? Família Fernandes aqui. Novamente, a parceria Fernandes aí, ó. Exatamente. Gente, afinal Paula de Fernandes, contas, nossa prima, muito bem-sucedida. tem muitos Fernandes. A gente ficou os Fernandes aqui. Os Fernandes alternativos. Alternativo, que a nossa tia vem e fala, pô, tá vendo aquele Fernandes lá que deu tudo certo? Por que vocês não fizeram isso? Você não fez o concurso que nem o fulano de Fernandes? Foi um fazer podcast e outro quadrinho. se ferraram. É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre o Máscaras de Chumbo. Você não sabe do que a gente tá falando. Estamos falando de São Paulo, de Niterói, 1966, né? Nós temos dois... Assim, contexto geral, né? Nós temos dois técnicos na época, né? Técnicos de TV, isso, né? Consertavam TV, que era algo interessantíssimo, né? Eles eram de Goitacazes. Eu não lembro o nome da cidade inteira, tem um nome engraçado, não sei o quê. Campos de Goitacazes, é isso mesmo. Sim, sim. São Paulo, né? E que eles vão pra Niterói em algum momento e nunca mais voltam. E aí a gente constrói essa narrativa cheia de mistério e que até hoje o pessoal fica arrancando os cabelos. O que foi que aconteceu? Porque quando você encara o mito, ele é muito maneiro. Sim. Porque ele tem uns mistérios envolvidos que o corpo desses dois técnicos, né, o Manuel e o Miguel, eles são achados no alto do Morro do Vintém, que fica em Niterói, no Rio de Janeiro. Então você imagina, o que esses caras foram sair do interior de São Paulo... Indo falando que iam comprar peças pra televisão e um carro. E vão parar os dois mortos. E aí, interessante, eles são achados com uma espécie de metal, né, em formato de óculos. Que eles mesmos fizeram. Né, de chumbo, né, e aí... E com um papelzinho, né, falando uma espécie de mensagem meio críptica. Isso, que era uma mensagem do tipo... Instruções, né? Instruções. Ao sinal, ingerir cápsulas. Não sei o que lá, usar o óculos, não sei o que. Então, tipo, tinha umas instruçõezinhas ali. Instruções, né? Com uma linguagem que eles, que eram pessoas simples, não tinham. Sim. Tinha um recibo de casco. Quando você comprava água mineral ou qualquer bebida, você tinha que pegava a garrafa de vidro, né? E quando você levava essa garrafa, alguma coisa do tipo, você tinha que pegar um vale pra devolver a garrafa e pegar o dinheiro de volta. Sim. Você comprava a garrafa. Então ele tava com um vale de devolução, ou seja, eles estavam pensando em voltar, eles não foram lá pra se matar. Essa que é a... Sim. Entre outras coisas, né? Tipo, os caras estão no mato, bem vestidos, de terno, assim, e olhando pro céu, assim, ó, como se estivesse contemplando. Um deles tá assim, ó. E aí eles são achados dias depois, né? Por um 3 ou 4 dias depois, a suposição. Aparentemente, a ideia geral é que o menino vê, né? E acaba fazendo ali a denúncia, chega nos adultos e tal, e acabam achando. A polícia chega, investiga, e você não tem ideia do que aconteceu ali. A ideia geral é que o que dá a entender, parece que eles tentaram entrar em contato com alguma coisa e morreram. E sem marcas de violência. Até também, porque né? Eles estavam envolvidos ali com espiritismo, já feito uns experimentos muito estranhos com explosivos. Olha aí, ó. Tem também um Linha Direto Mistério sobre isso. Muito estranho. Os caras usando explosivo na praia pra poder, sei lá, entrar em contato, mostrar um sinal, uma coisa... Sim. Ou seja, eles também lidavam com televisores, lembra que tinha um lance que era a transcomunicação, muito famosa. Transcomunicação instrumental. Isso. Galera que vê na TV, né? Ou no rádio, né? E você fica ali jogando ali naquela zona morta da TV, né? Que é o chuvisco, a chiadeira ali. Você vê formas e mensagens, né? Então, assim, ele é um mistério, né? Que ele mexe muito com a nossa imaginação, tentando imaginar, afinal de contas, o que aconteceu. Porque, novamente, foram pessoas que morreram e não foram achados, eles não foram achados com marcas de violência, né? Parece aquela piada assim, olha, eu tenho um mistério aqui, vamos fazer um mistério? Vai ter, o que você quer? Que tem ET, mortes estranhas,
objetos, espiritismo... Português e um papagaio. Aí, qual deles você quer? A resposta é sim. Sim. Então, entrou tudo. Tipo, não tem um negócio que não tem. Então, vamos lá, gente. Eu já gravei esse tema algumas vezes lá no podcast Mundo Free Confidencial, que tem aqui no nosso canal também, você pode procurar. Gravei 2 vezes sobre ele. E, bem ou mal, toda vez que eu... É claro, é um podcast que ele tem essa pegada de entretenimento com bastante responsabilidade, mas eu sinto que toda vez que a gente vai pesquisar sobre esse assunto, a gente geralmente cai sempre nas mesmas fontes. Que é o tipo de coisa que a gente estava falando no nosso caso no episódio do Joelma, por exemplo, né? Então, existe essa problemática de você acabar reproduzindo coisas. E como um mistério de décadas... Cara, 1966 já eram décadas nos anos 2000, a gente tá em 2024. Então, assim, é uma parada que de 50, 60 anos. A chance das pessoas que trabalharam nesse caso terem já morrido é muito grande. Então, como é que você vai tentar investigar e tentar descobrir o que aconteceu para além de uma especulação vã, muitas vezes fantasiosa, né? Você tenta enxertar e colocar ali a famosa falácia do Deus das lacunas, né? Tentar enxertar aquilo que você quer, né? Sim. Só que aí tem muita gente que investigou sobre isso, e aí eu queria perguntar, porque Rafael Fernandes estava escrevendo um quadrinho baseado nesse caso e acabou topando com umas informações interessantes. Então, informações aqui que não são necessariamente inéditas, mas para que aqui no YouTube ninguém fala, né? Tipo... eu nunca vi elas reunidas, assim, o foco mesmo é na mística. Sim. Né? Então, normalmente, tem uma nova informação. Tem um ET com 4 dedos que... Tipo, a nova informação é sempre mais fantasiosa, né? No caso, eu me dediquei ali como eu fiz com outras histórias para fazer a série do Cálculo Renal, né? Que eu tava comentando. Que é pegar uma história real e colocar numa história de ficção. Então, tipo... Essa história real tá ali de uma maneira bem, bem precisa, mas a ficção tá em torno dela, né? Então, no caso do Máscaras de Chumbo, comecei a pesquisar e encontrar livros sobre. Eu sempre vou nos livros. Encontrei um livro de um jornalista, não vou lembrar o nome, como sempre, de um jornalista que ele investigou vários casos na época, e ele foi o primeiro cara aí da repórter aí até o local para fazer a investigação. Sim. E é interessante, porque o Morro do Vintém é um local... Na época era bem inacessível. Hoje é meio inacessível, pra época era ainda mais, né? Uhum. Fica numa comunidade, inclusive, dizem bastante violenta, assim, né? Sou do Rio, mas não conheço muito a realidade de Niterói nesse sentido. Mas é interessante porque é um local, de fato, bem inacessível, né? Sim, e aí vi o trabalho desse jornalista, e aí, pesquisando sobre ele, eu encontrei que ele tinha um programa de TV, e nesse programa de TV ele entrevista um dos investigadores, já aposentado, senhorzinho, né? Já aposentado, falou, eu me aposentei, mas esse é um dos casos que eu continuo investigando depois de aposentado. Porque ele era o primeiro policial, ele era o primeiro cara detetive mesmo do Brasil. Que tinha ali ele fez treinamento no FBI, então ele tinha outra mentalidade, né? Então ele, quando entrou no caso, já tinha 1 ano que tinha acontecido. Ele foi o cara que pediu exumação, ele foi o cara que, sabe, o cara que tava investigando com o modus operandi, né, de hoje, assim, o cara tava fazendo aquela técnica de investigação mais apurada, focada em fatos. Ele falou, olha, ET não existe, eu tenho que provar essa morte com a realidade. Se foi ET ou não, não sei, mas o meu trabalho é ver a realidade. Então, essa abordagem mais científica ajudou ele a encontrar algumas coisas diferentes, entender melhor o que aconteceu. Então, vamos contar o caso primeiro, né, mais ou menos. Então, os caras estão ali, saem da cidade deles, tem alguns relatos, um deles contando que ia comprar equipamentos, outro que falou pra uma garota da família, vou ver se esse negócio de espiritismo é verdade mesmo. E eles partem. E parece que no caminho eles param num local e que supostamente era um local que tinha instruções. Por quê? Esse policial fez o caminho. Ele pegou e falou, a pé, de carro, de ônibus, quanto tempo levava pra chegar até o local que eles morreram? E não batia, tinha que ter uma pausa no meio, porque o tempo que eles levaram era maior. Além do tempo que eles levaram para tomar uma bebida, passaram numa outra loja e conversaram com um cara. E nesse meio termo, ele começou a pesquisar o que tinha ali. E descobriu também que eles tinham vários materiais na casa deles relacionados à ufologia. Tinha um livro sobre Marte. Eles tinham feito esses experimentos espíritas, de explosivo, de transcomunicação, de outras coisas. E eles entendem que eles tinham alguém ali, um cérebro, mentorando esses 2 caras, Miguel e Manuel, né? E por quê? A letra era diferente, o texto do bilhete parecia ditado por alguém, né, a letra? O texto parecia ditado com
uma linguagem que não era deles. Ingerir cápsulas, quem fala isso? Um médico. E aí eles começam a conectar as coisas. Eles entendiam do quê? De eletrônica. Você fala engolir pílulas, né? Toma essa pílula, toma esse remédio, toma essa pílula. A gente fala, toma remédio. Toma esse remédio aí, ó, põe um comprimido. Ela tava a ingerir cápsulas. Então, ele começou a sacar. O que tem relacionado a médico, espiritismo e alguma coisa assim no caminho. E aí que vem a grande descoberta desse cara. E que ele não conseguiu provar, e por isso que é a grande dificuldade de desenrolar essa história para além do mito. Porque tem umas coisas de ET, não tem? Eu não manjo dessa parte. Essa parte foi a que menos me interessou. É porque eu queria ir no core, porque tem muita cara de caso mesmo. Sim. De coisa criminal mesmo. Então eles descobrem que tinha ali no caminho uma espécie de seita meio espiritualizada que estava orientando essa turma. Eu acho que é importante também a gente deixar um disclaimer bem interessante, assim, né? Porque, principalmente nessa época, né? Hoje em dia a gente tem coisas que são mais estáveis, né? Então você tem um centro espírita kardecista, você tem um terreiro de Umbanda. Naquela época, muita coisa se misturava muito. E muita coisa de literatura estrangeira se misturava. Nova era, nós estamos falando de auge da nova era, anos 60. Astacheran, seres de outros planetas, era tudo isso aí. Espiritismo, espiritualismo, coisas, seitas de fim do mundo, né? Você tem, por exemplo, o próprio, aquela seita do Jim Jones. Do Jim Jones. Você tem o Tim Maia, por exemplo, leia o livro. Racional. Universo em Desencanto, né? Bem dessa, tipo assim, não é um kardecismo, não é? É outra parada. Então, assim, é importante falar isso, porque a gente precisa também evitar o estigma que muitas vezes... Isso, eu não tô falando de espiritismo kardecista, religiões, vamos dizer assim, que estão fora ali do catolicismo, né, do evangélico, necessário. É coisa do demônio. Não é isso que a gente tá falando aqui. Exatamente. Então é importante a gente desmistificar, porque muitas vezes, por exemplo, no lance lá do caso Evandro, Bruxas de Guaratuba, pegaram alguém de Umbanda pra culpar, falando que ele tinha assassinado uma criança, né, porque o pânico satânico, né? Então a ideia geral é a gente afastar também um pouco disso aqui. Se você pesquisar essa entrevista Máscaras de Chumbo, você vai encontrar essa entrevista com esse policial. Tá no YouTube, eu descobri no YouTube. Ele não é um cara que tá falando ali com preconceito, não. Inclusive, ele aponta que houve um descaso na investigação, porque na época, nos anos 60, quando 2 homens morriam assim, a polícia tinha certeza que eram gays e tinham feito um pacto de suicídio. Então, assim, nessa situação, ele era um cara que entrou, isso é furada, isso aqui é conversa furada. Aconteceu alguma coisa, esses caras não estavam bem, eles não estavam cometendo, eles eram amigos, casados e tudo. Eles iam voltar, né? Eles iam voltar, estavam bem com a família, tava tudo tranquilo, eles trabalhavam juntos. E estavam fissurados nesse lance dessa doutrina que eles estavam se metendo. Sim. Então, quando ele descobre que no caminho tinha esse local, e ele começa a investigar, e ele começa a perceber que o líder dessa seita era médico, e que esse líder de seita tinha um envolvimento ali político e tal, que impedia dessa história andar muito pra frente, a investigação pra aquele lado, ele começa a sacar que encontrou o que era possível mesmo. Então ele vai investigar o que essa seita faz, e entre as coisas que eles faziam era a ingestão de curare. O que é curare? Curare é um tipo de veneno que, aqui no Brasil, da Amazônia, que é retirado de uma planta. Os indígenas usam na zarabatana, usam em outras coisas para atordoar e matar algum bicho, ou numa guerra, alguma coisa assim. E é um veneno muito forte. Então, em uma certa dose, você alucina com ele. E era nesse uso que provavelmente eles estavam indo buscar a seita. Tipo, como se fosse uma espécie, por exemplo, de ayahuasca, por exemplo. Isso, ingerir cápsulas, porque eles estavam tentando entrar em contato com... Porque nessa seita, eles misturavam extraterrestre com espiritismo. Tipo aquelas piras de cientologia e tal. Então, pode ver, não tem nada a ver com o que você pensa de kardecismo. É um negócio muito específico. Sim. É seita mesmo. Então, eles tinham uma visão de mundo muito própria. E aí... ele identificou o curare, e aí ele tinha ido investigar o corpo lá um tempo depois, com um ufólogo famoso, e no local onde eles tinham morrido, não nascia planta, né? Sim, que é uma das... É onde bate a ufologia forte, né? Tem uma crença ufológica muito forte de que quando você tem um OVNI se aproximando do mundo, tem uma espécie de radiação, que uma das crenças é que, por exemplo, a vegetação queima e não cresce, né? Por causa da radiação do OVNI. Né? É uma das crenças comuns de uma característica de um contato de não sei quantos graus. E é um dos becos sem saídas dessa história. Tem vários becos sem saída dessa história. Esse é um deles, mesmo. Começa a mistificar. Tem aquela mulher que viu as luzes na... Sim. Tem uma testemunha que mora no mundo com as crianças e tal. Que nos dias em que eles teriam feito aquilo, teria visto
esferas de luz, né? Objetos e tal. Na chuva. Na chuva, né? Aí a gente tem vários fatores. Bom, eles já mexeram com explosivos antes. Ninguém fala de explosivo, não sei se tem. Mas a questão da mata, o curare, quando o corpo ficou muito tempo, entrou em decomposição, saíram líquidos do corpo. Então esse líquido pode ter contaminado o solo e matado as plantas. Então o cara fechou. Ele fechou os caminhos. A coisa fez muito sentido. Porque alguém foi lá e falou, não, experimenta esse aqui, você vai, usa uma máscara de chumbo pra radiação dos OVNIs não te pegar, e aí vocês vão ver eles, vão ter um contato, vocês vão provar o espiritismo. E aí o cara toma o curare, tem uma alucinação e ele comprova. E aí, o que esse detetive tá dizendo é que esses caras provavelmente iam ser explorados. Se tivessem sobrevivido, eles iam ser explorados, porque eles eram muito crentes por essa seita, que ia tirar dinheiro deles, que ia usar eles pra poder convencer outras pessoas e tal. Por que o curare matou eles, se a ideia era manter vivos? Parece que no dia, o líder estava ocupado, o tal do médico. E aí ele pediu para um assistente montar as cápsulas para os caras. E ele errou na dose. A teoria do cara é muito boa. De todas as coisas que eu li, essa é a coisa que você fala, ok, isso aqui é a Scully investigando um crime do Arquivo X que não é místico. Que o Mulder tá brisando, falando, ET, não sei o quê. E tira um pouco essa hora do absurdo, que é o que cega na leitura desse caso, né? Sim. Então, eu gostei muito dessa versão e falei, poxa, essa versão aqui é muito interessante. E aí trouxe pra minha história. Mas ver que esse cara não... E ele dedicou a vida a isso. Imagina que uma pessoa que tava lá, que se dedicou, que tem um relato da filha dele. Se você assistiu o documentário lá da Discovery Channel, que também tá no YouTube, tem um relato da filha dele falando que o meu pai se dedicou a estudar isso aqui, assim, assado, e ele não conseguiu provar uma coisa. Ela joga no ar, mas eu acho que eles cortaram. Porque envolve essa pessoa que parece que é bem influente. Sim. Eu nem sei se existe ainda, se essa seita existe ainda, sabe? Tipo... É importante também a gente falar aqui que a gente não vai falar o nome da seita, nem o nome das pessoas envolvidas. Sim. Principalmente porque eu acho que é importante também... Não existem provas, né? Isso, também exatamente. Existe essa importância. E outra coisa que eu tava conversando com o Rafael Off também, é até difícil você chegar nesses nomes. Porque eu procurei. Que é um negócio que é tão bloqueado, assim, politicamente, que é um negócio que se você não é da região, fica difícil, não tá na internet. Você joga lá no Google pra ver aquela região, você consegue pôr no mapa. Mas não tá dizendo ali que tem um centro espírita ali perto, eu não consegui achar. É que às vezes ele se chamava de centro espírita, era outra coisa, hoje Sim. tem um outro nome, Encontro dos Veteranos de não sei o quê. A gente nem sabe se tá ativo ainda. Também tem essa chance. É bem provável que não. Porque o mundo mudou muito, essas coisas perderam Sim. totalmente o sentido. E seita geralmente tem a ver muito com o líder. Se a pessoa já morreu, provavelmente, acho que não é incomum. Ou se foi desacreditada, vai pro buraco, acabou. Então, assim, a gente tem esse caso e, pra mim, essa visão trouxe uma clareza desse caso das máscaras de chumbo que eu não via em outras discussões. E aí eu quis trazer isso pro meu quadrinho, né? No caso do meu quadrinho, tem a questão dos... Eu lido com uma criatura Lovecraftiana. Mas eu coloco a seita, coloco o cara, eu dou um caminho ali, né? Pra quem quiser estudar, estuda aí. Mas pra você que tá interessado nesse assunto e tá vendo, todo mundo tá começando a contar umas lorotas, o cara fala, tem uma novidade. Na verdade, o OVNI era laranja. Tipo, umas coisas... Era o modelo... o cabolinha voador, sei lá. Esse cara falando, vocês vão ver que ele tem uma outra postura. É aquela postura de policial veterano puto. Assim, eu não consigo denunciar esse cara porque ele é poderoso. Faz muito sentido. E deixar a mística... A mística nasceu com linha direta, né? Que é o primeiro linha direta sobre isso. É interessante porque isso também lida com outras coisas, né? 66, a gente tá 2 anos pós-ditadura militar, né? Então, em fazer qualquer tipo de investigação... E aí você imagina... Em 2 anos a gente ia ter o AI-5. Aí virou bagunça. Lembrando que tem várias... Do que eu tô dizendo, que não pode ser provado é porque as entranhas foram... descartadas, né? Descartadas, lembra que eles acharam que eles eram homossexuais. Todo mundo no processo de investigação tacou o pau, que tinha preconceito. Aí os corpos na hora da biópsia não foram... autópsia. Não, é biópsia. É biópsia? É biópsia. Por que biópsia? Porque vocês não estavam vivos. Não, é biópsia. Não, autópsia. Autópsia é quando tá morto. Não, autópsia é o nome errado. Ah, é? É. Então tá bom, não vou discutir. Tem um autor da Draco que ele é técnico de necrópsia, desculpa, necrópsia, não autópsia. Perfeito. Necrópsia é o termo correto. Eu tava falando, eu pensei num e falei outro. Foi feita a necrópsia, e aí o cara pegou, separou as entranhas que você põe num pote lá pra poder fazer o teste, e deixou lá, esqueceu. Aí estragou. Que quando apodrece muito, perde a validade científica. Joga fora. Ele jogou fora. Ele nem guardou, assim, jogou fora. E os corpos dos caras foram tão embalsamados com formol que quando eles foram desenterrados,
pra mais mística ainda, eles estavam intactos. Só que o DNA não dava pra tirar. Então todas as provas que esse cara precisava eram como é que eles usam um termo muito específico? Elas eram... circunstanciais, né? Porque ele tinha um lugar, mas ele não conseguia trazer, olha, tem isso aqui que comprova que foi isso, aquilo tudo. Ele não conseguia provar. Então ele tinha convicção, mas não conseguia provar. Exatamente, né? E aí complica, mas essa teoria é muito boa. Faz todo sentido. Amarra tudo. Sim. Amarra tudo, amarra o caminho, amarra o tempo, amarra... Até o lance da pólvora, né? A pólvora, você deve saber, né? Tipo, tem um rolê de limpeza espiritual. Sim. Que utiliza a pólvora, né? Então até nisso, necessariamente, eles iam pra praia, né? Fazer um ritual de limpeza, né? Coisa nesse sentido e tal. Explodiram umas coisas lá, a gente não sabe se era limpeza, se era tentativa de contato. Então, assim, a gente vai fuçando nesse caso e ele vai se tornando mais triste. É mais um momento em que eu trago um caso triste. Porque, assim, a mística torna tudo assim, tipo, é um mito. Termina de uma forma meio prazerosa. E a verdade nunca é prazerosa. A verdade dói, assim, né? Quando você vê uma fake news e ela é desmentida, a verdade é horrorosa, assim. É uma mentira terrível feita em cima de alguma coisa. Tipo aquela moça que falaram que era bruxa e que nem era, tinha nada a ver. No Guarujá, né? No Guarujá, e foi uma turba matou ela ali, né? Um negócio linchado. Esse é o tipo de verdade que a realidade entrega pra gente, não que ela era uma bruxa de verdade. Então, essa história faz muito sentido pra mim. Pode ter alguma coisa que não tá amarrada, mas ela conecta. O curare é fundamental pra sacar. Quando o cara falou curare, eu falei, putz grila, filha da mãe. Policial bom do caramba. O cara matou, velho. Não, mas isso é interessante, né? Porque você imaginar que eles se envenenaram, às vezes até por acidente e tal, é interessante porque tá ali, né? Eles ingeriram alguma coisa, né? Então eu acho que até é uma coisa meio óbvia, mas não tinha exatamente uma linha muito óbvia pra se trabalhar, principalmente porque você tinha que tentar explicar um monte de outras coisas em volta, né? E a televisão não estava interessada em mostrar a verdade, estava interessada em mostrar uma boa história. É diferente. Perfeito. Porque eles entrevistaram esse policial. E esse policial, no meio da conversa, ele conta uma experiência que ele teve espiritual. E aí os caras, ao invés de contar o que ele estava investigando, contaram essa experiência espiritual. Que ele falou, olha, eu tive eu não sei se era câncer, uma doença que ele poderia ter morrido. Aí ele tava no hospital, ele tava à beira ali de morrer. E ele teve uma experiência de estar flutuando. Cara, muitas pessoas que estão doentes, o cérebro tem esse negócio de começar uma cura através desses relatos mentais. Meu pai teve isso. Então, assim, ele tem essa sensação de flutuar e aí a galera já fala, então ele foi visitado. E aí que ele mudou de ideia, não sei o quê. Mas não, ele só contou uma história dele e aí os caras já jogaram todo o resto que ele contou e pegaram esse trecho. Cara, a gente trabalha com comunicação, sabe que é assim. Então, assim, é triste a história desse investigador, mas muito interessante que você tem pessoas que realmente estão interessadas na verdade aqui. Então, pra mim, investigar um caso desse, Joelma, os 3 álbuns de Joelma, o caso dos Máscaras de Chumbo, o crime da mala, os fatos, eles trazem aí um poder, assim, da gente pensar na vida, nas coisas, muito forte. Não, olha isso, os caras foram usados pela crença deles. Quantas pessoas hoje não são usadas pela própria crença? É muito melhor a mensagem do que são ETs e não sei o que e tal. Não diz muita coisa. Sim. Perfeito, Rafael. Muito obrigado pela sua participação, encerrando aqui. O que você acha, ouvinte? Dê uma só curtida, só compartilhada, clica no sininho, assina o canal, e todas essas coisinhas aí, clichê de YouTube, que eu sempre esqueço de fazer, já é uma grande ajuda pra gente. Rafael, onde o pessoal conhece o seu trabalho? Não saiu ainda esse quadrinho que você tá fazendo baseado no Máscara de Chumbo, né? Eu acho que é provável estar à beira de sair. À beira de sair, tá. Então já rolou a campanha aí, então provavelmente já tá pra chegar. Na Comic Con, é certeza. Se for na minha mesa, vou estar lá, mesa dupla, vai dar pra ver, gigante. Mas você pode encontrar me procurando no Instagram, né? Seguindo lá, você vai saber se saiu ou não. Meu Instagram é Rafael com PH, Fernandes, família aqui, Rafael Fernandes, e um S no final, a mais do Fernandes. Aí vai encontrar um loginho rosa, e ali falo bastante de filme de terror, falo de literatura, de quadrinhos, sempre focado em coisas estranhas, histórias fora do óbvio. E tem a Editora Draco também, dá uma forma de você encontrar não só esse quadrinho como outros, e livros também, que é a Editora Draco, @Editora Draco, ou no site da editoradraco.com, você também encontra tudo. Facinho de encontrar nosso trabalho. Tá na Amazon, tá em todo lugar, mas pra conhecer é legal o site que vocês veem toda a nossa proposta ali, doideira.
Muito bom, muito bom. Eu sempre recomendo os quadrinhos da Draco, assim. Vocês estão sempre em todos os eventos de quadrinho. Vocês estão ali, né, numa mesinha no Arts Alley. É bem interessante, fica aqui a recomendação. Sempre histórias brasileiras, né? Vocês não trabalham com material gringo, né? São autores nacionais, histórias nacionais. Não é só você como autor, tem vários outros autores, né? Várias coletâneas, né? Tem né? Acho que o trabalho fantástico de vocês, uma coletânea de histórias de Cthulhu, né? Do Rei Amarelo. Rei Amarelo, né? Uma coletânea que vocês estão sempre reimprimindo, porque faz bastante sucesso e tal. E várias a gente fala que é o pãozinho. Se faltar pãozinho, você nem vai na padaria. Então é isso, gente. Muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui. E lembrando a todos, ó, agora pro nosso painel aqui agora, mostrar aqui o nosso cenário. Pedir aqui, ó. Se quer gravar num local como esse, ó, R1 Space. Estamos aqui no R1 Space do Grupo R1. Nessa parceria incrível, vai estar o Instagram deles aí para vocês acessarem. Manda uma DM, quem sabe você pode ser a próxima pessoa que tá gravando aqui com o seu conteúdo, né? Você é uma galera muito carinhosa, que tá sempre aqui com a gente. Vou dar um abraço aqui pra equipe que inclusive tá aqui com a gente, sempre. Então é isso. Muito obrigado para todos vocês que ficaram até aí. E aquilo, não olhem para trás.